Acho que agora sim, agora sim. Boa tarde a todos. Deixa eu colocar aqui. Boa tarde, boa tarde. Ok. Bom, bom, eu sou a professora Paula Porto, boa tarde a todos e a todas. Estou aqui recepcionando o advogado criminalista, mestre em Direito, pós-graduado em Processo Penal e Garantias Fundamentais, pós-graduado em Penal, Direito Penal e Criminologia, o doutor João Gabriel Melo. Ele irá apresentar hoje para vocês a trilha que falará sobre HC, não é isso? Habeas Isso, corpus. perfeito. Perfeito, deixa eu só ver aqui. Tem hoje então, uma atividade, você vai apresentar como é que faz essa atividade, né? O HC, e aí vai passar para os alunos, a professora Rafaele que me pediu para que eu fizesse essa abertura, que ela estaria em trânsito. Sim, sim, ela comentou comigo que a professora Paula conduziria, né, os trabalhos e me pediu para falar hoje com o pessoal sobre habeas corpus, né? Preparei Uhum. aqui um material para poder mostrar aos alunos e, enfim, fazer uma exposição sobre o tema. Então, tá bom. De antemão, lhe agradeço, doutor, por estar aqui conosco, poder lhe ouvir. Eu vou ficar aqui, mas eu estou em outra reunião também, vou deixar à vontade, né? Todos Maravilha. conseguem ouvi-lo, tá tudo bem? Cadê vocês? Deixa eu ver aqui, ó. Cristiana, Carlos, Ângela, Ingrid, todo mundo aqui, todo mundo bem? Consegue ouvir? Ângela levantou a mão. Ok, quer falar, Ângela? Boa tarde. Levantei sem querer, mas tô ouvindo, tô vendo. Tudo Então tá certinho. bom. Qualquer coisa, eu vou ficar aqui no chat, mas eu estou acompanhando duas reuniões e o professor João Gabriel, ele vai conduzir aqui, tá ok? Qualquer coisa vocês me chamam por aqui. Muito Maravilha. obrigada. Por nada. Bom, vamos lá então. Boa tarde novamente a todos e todas. Meu nome é João Gabriel Melo. A professora Paola já fez uma breve introdução. E aqui hoje vamos então falar sobre o tema do habeas corpus, que é um tema muito importante, de extrema relevância e de grande complexidade também, né? Eu separei alguns pontos principais para a gente trabalhar, que entendo que são cruciais de serem entendidos pelos alunos e até mesmo pelo operador do direito como um todo, e a gente não pode deixar esses pontos sem um entendimento verdadeiro da coisa, né? Ainda mais se tratando de uma peça processual tão importante, uma ação constitucional de extremo relevo, aí já falando até para os alunos que se encaminham para o final da faculdade, que desejam fazer a prova da ordem, é uma peça que comumente cai na segunda fase de direito penal, que eventualmente também pode vir a cair na segunda fase de constitucional. Então, isso sem falar também da aula de prática penal, que também é uma peça que comumente é cobrada pelos professores em razão da sua importância, né? Na vida profissional, tanto o advogado quanto os outros operadores do direito precisam conhecer a fundo, precisam conhecer as nuances do habeas corpus devido à sua importância, né? Então, aqui brevemente falando sobre a sua previsão legal, né? Como se trata de uma ação constitucional, ela tem previsão no artigo 5º, inciso 68, que diz, né, que conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Então, tem alguns detalhes no texto constitucional que nos colocam aqui já uma primeira reflexão, né? Não se trata única e exclusivamente de quando a pessoa encontra-se já privada de sua liberdade, seja por um ato ilegal ou por um abuso de poder, mas também pode acontecer casos em que essa pessoa esteja na iminência de sofrer essa violência ou essa coação. E aí é possível também, nesses casos, manejar o habeas corpus. Tá? Então, vou trazer alguns exemplos, algumas situações onde esse tipo de situação acontece, e passo aqui, seguindo a questão da previsão legal, ao Código de Processo Penal, que coloca o habeas corpus, essa ação mandamental, dentro do seu capítulo de recursos. E um alerta importante: habeas corpus não é um recurso. Habeas corpus
tem a natureza jurídica de uma ação mandamental de impugnação, ou seja, ele está vinculado ao direito constitucional diretamente e não tem uma natureza recursal. Ele é uma ação inicial proposta pela pessoa que está tendo a sua liberdade de locomoção violada por uma ilegalidade, por um abuso de poder, ou na iminência de sofrê-la. Então, ela se trata de uma ação inicial constitucional, tá? Então, é importante ter isso em mente, que a natureza jurídica, então, da habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação, tá certo? Então, lá no artigo 647 seguinte do Código de Processo Penal, a gente vai ter ali o regramento processual dessa ação mandamental, tá? Com relação à sua parte histórica, também é importante demais refletir sobre, não vou me estender aqui, mas a gente não pode deixar de tratar e frisar a importância dessa ação. Porque no nosso passado, né, principalmente na época da ditadura, a gente teve aí a restrição dessa via mandamental. Então, com o ato institucional número 5, foi mitigado, na verdade, foi cerceado o direito dessa ação constitucional junto aos tribunais. Então, as pessoas não tinham mais o direito constitucional de impetrar os habeas corpus. Já havia previsão nas nossas constituições anteriores dessa ação e, pelo ato institucional número 5, foi retirado, foi mitigado esse direito constitucional, esse direito fundamental do cidadão. Também a gente teve uma outra previsão no ato institucional número 6, que fez uma outra restrição com relação ao recurso ordinário habeas corpus. Aí sim é um recurso. Então, para os habeas corpus que estavam em tramitação e que havia previsão recursal do recurso ordinário em habeas corpus, também teve a sua restrição imposta pelo ato institucional número 5. Então, a gente percebe aí que no momento de restrição de direitos, no momento onde existe ali uma ditadura, a gente verifica a restrição e o cerceamento desse direito constitucional, como dada a importância dessa ação, né? Então, vou falar aqui, passando já um pouco mais sobre a questão do rito procedimental, enfim, da estrutura da própria peça. É importante a gente ter em mente, eu vou até compartilhar com vocês um habeas corpus mais recente que foi feito pelo nosso escritório, para que vocês possam ver a estrutura e aí ter em mente, até ser interessante para vocês, tanto para a questão da aula, da disciplina de prática penal, como para aqueles que forem eventualmente fazer a segunda fase em direito penal, ter ali uma ideia, se nunca viram, se ainda não tiveram a oportunidade de ver um habeas corpus presencialmente, poderem ali ter uma ideia de como essa estrutura da peça ela acontece. Mas é importante a gente ter alguns conceitos, né, em mente antes de entrar nessa estrutura propriamente dita. A gente pode fazer isso passando pela própria peça. Eu vou compartilhar com vocês a tela. Vamos ver se vocês conseguem ver. Deixa eu abrir aqui. Se ficar muito pequeno, vocês me avisem que eu aumento o zoom. Vocês conseguem ver a tela? Compartilhar. Deixa eu ver aqui no chat se vocês responderam. Alguém consegue me dar uma posição? Se conseguem compartilhar? Sim, professor. Está aparecendo. Professor. Maravilha. Então, vamos lá. Então, isso aqui é apenas uma capa, né? Aqui a gente tem o início da estrutura da peça inicial, que a gente tem um endereçamento à autoridade que é competente para julgar, né, essa ação mandamental, que é direcionada sempre à autoridade superior, competente para julgamento do caso da autoridade coatora que está sendo apontada. Então, o que é a autoridade coatora? A autoridade coatora é aquela autoridade que praticou a coação, seja por abuso de poder ou seja por ilegalidade.
Então, a gente precisa primeiro identificar e saber quem é essa autoridade para que a gente possa dar o primeiro passo na ação do habeas corpus, que é justamente verificar para onde vai ser esse endereçamento. No caso aqui, a autoridade coatora era um juiz de primeiro grau da Justiça Federal, então nós endereçamos esse habeas corpus ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que é aqui do Rio de Janeiro, e aí a gente tem, então, esse endereçamento definido a partir do momento que nós temos como certo a autoridade coatora. E é importante a gente colocar mais aqui embaixo, a gente definir qual é o procedimento, qual é a peça, qual é o ato, identificar esse ato e identificar essa autoridade. A gente precisa deixar isso destacado. Então, em termos de prova, aqui, claro que a gente está tratando da prática, né? Mas em termos de prova, normalmente vai ser colocado de forma bem clara e direta para vocês quem está sendo a autoridade que está emanando aquela ordem, aquela decisão, que está sendo apontada como um ato coator, tá certo? Então, a partir do momento que a gente identifica esse personagem, a gente identifica essa parte dentro dessa relação processual, a gente identifica também qual será o órgão, quem será a autoridade competente para julgar esse habeas corpus. Então, aqui, a gente coloca como autor desse habeas corpus. No caso aqui, fomos nós, advogados, né, que, representando o nosso cliente. O habeas corpus ele pode ser impetrado por qualquer pessoa do povo, então não necessita ser advogado, não há uma necessidade de capacidade postulatória para que se maneje o habeas corpus, mas os advogados, via de regra, são os personagens, os atores jurídicos, né, os atores processuais que utilizam em larga escala, tanto os advogados quanto os defensores públicos, que utilizam mais dessa peça recursal, mas nada impede de qualquer pessoa do povo, em nome próprio ou em nome de terceiros, impetre essa ordem mandamental no tribunal competente para julgamento, tá certo? Então, a gente faz o endereçamento aqui em nome, né, da pessoa que está levando essa causa, essa ação ao Poder Judiciário. E aí, colocamos aqui se tem pedido liminar ou não, que no final eu vou falar um pouco mais sobre isso. E depois a gente coloca aqui em favor de quem está sendo pedida essa ordem, a concessão dessa ordem mandamental, certo? No caso aqui, era o nosso cliente, que tecnicamente a gente chama de paciente. Então, não se trata aqui de investigado, não se trata aqui de réu, não se trata aqui de denunciado, se trata aqui de paciente. O nome técnico a ser utilizado é paciente. Tá? Então, em habeas corpus, a gente sempre tem essa nomenclatura. Tá? E poderia, como eu disse, até ser ele próprio. Existem casos onde a própria pessoa que está sofrendo a coação é o próprio impetrante. Então, ele é, ao mesmo tempo, paciente e autor da ação mandamental. Isso também é possível, certo? E mais à frente, ainda nessa parte da qualificação, a gente identifica, como eu falei, a autoridade, aponta a autoridade que emanou aquele ato coator e o número do procedimento, se tiver, enfim, aonde foi proferido aquela ordem ou aquele ato coator que foi praticado ou que está na iminência de ser praticado, tá certo? Então, aqui a gente faz uma narrativa dos fatos, como todo e qualquer inicial tem a necessidade dessa parte fática, né? Explicar o porquê, como que a situação aconteceu. Depois a gente entra aqui, não sei se vou até dar um pouco mais zoom para vocês conseguirem ver com mais clareza. A gente faz, ainda na parte fática, esclarece os pontos, né? A gente vai até aqui por meio de um gráfico, de um organograma, para melhor elucidar. A gente vai trabalhando todos os pontos, né, as datas, os eventos que foram sucedendo, até chegar o momento onde a gente está, que é justamente o objeto dessa impetração. Que no caso aqui, eu também vou falar um pouco mais à frente sobre isso, o habeas corpus ele não se limita a postular sobre a liberdade. Então, no texto constitucional está dito que a liberdade de locomoção, mas existe uma interpretação mais expansiva. Essa ação constitucional ela tem uma interpretação mais elasticizada por diversas razões, né? Em razão de ser uma garantia do investigado, uma garantia de todo e qualquer cidadão que se vê
investigado, acusado, preso, numa situação de restrição de liberdade, ele pode manejar essa ação mandamental para outros fins que não sejam necessariamente a sua liberdade de locomoção que está sendo cerceada naquele momento específico. Então, nesse caso em particular, a gente impetrou o habeas corpus para discutir a questão processual do excesso de prazo das medidas cautelares alternativas à prisão. Ou seja, o paciente encontra-se em liberdade, mas a gente, com imposição de cautelares alternativas, mas em razão do excesso de prazo, existe ali uma ilegalidade a ser verificada, existe uma ilegalidade a ser sanada. Então, a gente pode, sim, fazer uso da via do habeas corpus para questionar e, enfim, reverter, solucionar essa questão. É claro que existem outras vias que também podem ser feitas isso, e, normalmente, elas são necessárias, né? É preciso que a gente esgote essas outras vias, digamos assim, ordinárias e com previsão legal, para que a gente faça uso do habeas corpus, nesses casos específicos, onde a gente trata sobre questões processuais ou questões de ordem pública, como também é possível a gente impetrar um habeas corpus para discutir a questão de nulidades, tá certo? Então, o Poder Judiciário ele pode, através da ação constitucional de habeas corpus, reconhecer nulidades, reconhecer vícios processuais, alterar uma situação fática jurídica que está imposta àquela pessoa pela via do habeas corpus. Tá? Então, aqui, nesse caso, como se tratava de uma revisão, né, através do artigo 282 do Código de Processo Penal, que trata da cláusula rebus sic stantibus, justamente no binômio necessidade e adequação das medidas cautelares, a gente buscou junto ao juízo de origem, buscou junto aos tribunais pelas vias próprias questionar esse excesso de prazo, que aqui no caso ele estava 4 anos e 3 meses quando da interposição do habeas corpus. Ele estava 4 anos e 3 meses com essas cautelares, era o único paciente dentro de toda a investigação que estava com alguma cautelar, o processo ainda paralisado em fase inicial por várias questões específicas, mas o fato é que isso começou a se tornar um abuso, uma ilegalidade, um abuso, um excesso dessas medidas constritivas que não mais se justificavam para ele. Então, a gente demonstra tudo isso dentro dessa ação constitucional. E aqui a gente tem o tópico do cabimento, que é sempre importante a gente falar quais são os fundamentos dessa peça, né? Normalmente nas provas a gente coloca o comando constitucional do artigo 5º, inciso 64, a gente coloca o artigo 647 do Código de Processo Penal, e aqui a gente também colocou, nesse caso em particular, o 282 do Código de Processo Penal, já que a gente estava pedindo justamente a revogação dessas medidas cautelares, a revisão da necessidade de adequação dessas medidas, tá certo? Então, a gente precisa passar por esse ponto, e aí a gente chega à parte justamente do mérito, do objeto, qual é o objeto dessa impetração. Normalmente, e a maior parte dos casos, os habeas corpus versam sobre o direito de liberdade, que está sendo cerceado, ou que está na iminência de ser cerceado, né, de forma ilegal. Mas nesse caso aqui, como eu estava dizendo para vocês, a gente está tratando do excesso do prazo das medidas cautelares, mas poderia ser a liberdade do indivíduo, poderia ser uma questão de nulidade, enfim, poderia até ser mesmo a iminência de um ato que está para ser praticado e que se reputa como ilegal ou que se reputa ser um abuso de autoridade. Aí a gente precisa explorar isso dentro do ponto do mérito, do objeto do habeas corpus na peça processual, certo? E aí a gente continua no mérito e, ao final, a gente, como pediu a liminar, a gente precisa expor quais são os motivos que essa medida deve ser reconhecida desde logo. E aí aqui eu preciso conversar com os senhores sobre o procedimento do habeas corpus. Como que é o procedimento do habeas corpus? Uma vez que é finalizada a peça inicial, ela é distribuída livremente, se não tiver um juízo prevento para analisar a questão, ela é distribuída livremente ao juízo competente. No caso aqui, é o Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Então, é direcionado ao relator que vai analisar monocraticamente, ou seja, de forma isolada, essa medida liminar. Então, antes de qualquer outra coisa, ele vai pegar essa inicial e vai verificar se essa medida, se essa questão está sendo apresentada, ela deve ser analisada de imediato. Se há periculum in mori, se há fumus boni iuris que justifiquem
uma concessão liminar da ordem que está sendo solicitada, tá? Então, a gente precisa expor esses motivos e precisa demonstrar de forma fática e principalmente documental a instrução que a gente chama, tecnicamente a gente chama de instrução do habeas corpus. O que significa a instrução do habeas corpus? A gente precisa municiar a nossa peça inicial com documentos, com elementos que demonstrem, né, que comprovem o que nós estamos afirmando. Então, seja uma prisão ilegal, seja um excesso de prazo de medida cautelar, seja uma nulidade, o que quer que esteja apontando como um ato coator, nós precisamos, de forma documental, demonstrar que aquele evento, aquele fato, aquela circunstância está configurada. Isso sob pena de não conhecimento do habeas corpus. Então, se nós não tivermos ali documentos que confirmem os fatos, as circunstâncias que estão sendo arguidas no habeas corpus, ele não vai ser conhecido. E a primeira liminar não vai ser concedida e ainda corre o risco do habeas corpus não ser conhecido, ou seja, a sua tramitação sequer se iniciará, tá certo? Mas aí, considerando que a instrução foi bem feita, que os documentos foram anexados corretamente à ação, à peça inicial, o magistrado vai pegar esses elementos e vai verificar se é o caso de liminarmente conceder essa medida, tá? E aí, uma vez concedida essa liminar ou não, a tramitação continua e a gente precisa ter também outro ponto técnico em mente, que o Ministério Público, em ações de habeas corpus, não é parte. O Ministério Público ele atua como custos legis, ele atua como fiscal da lei aqui nessa situação e ele tem que emitir a sua opinião, um parecer sobre o caso. Então, ele é consultado, ele recebe esse processo, né, esse processo que se cria de habeas corpus, para dar a sua opinião. Mas antes de ir para parecer do Ministério Público, a autoridade coatora ela é notificada desse habeas corpus e é instada a prestar esclarecimentos, ou seja, o juiz, o delegado de polícia, o promotor de justiça, quem quer que esteja sendo apontado como autoridade coatora, deverá prestar informações ao tribunal ou ao juízo competente que está julgando, que irá julgar, o juízo natural que irá julgar a ação de habeas corpus, ele deverá prestar informações a essa autoridade. Então, ele vai dizer os motivos pelos quais ele praticou aquele ato, proferiu aquela decisão e, assim, compor ali o esclarecimento da relação processual, tá certo? E depois do pedido liminar, a gente passa aqui ao pedido final, né, que é justamente a concessão da ordem para revisão, ou melhor, para revogação das medidas cautelares e, eventualmente, subsidiariamente, uma revisão dela, tá? A concessão da ordem para que sejam revogadas as medidas e, subsidiariamente, sejam revogadas cautelares penais diversas por modificação substancial do quadro fático. Então, é assim que é estruturado uma peça inicial de habeas corpus. E aqui um outro detalhe importante, que a gente não tem aquele clássico final de termos em que se pede deferimento. Em habeas corpus, a gente não está pedindo deferimento de nada, a gente pede a concessão da ordem para que determinado ato, determinada medida seja reconhecida como um abuso de poder ou como ilegal. Então, a gente não coloca aqui, ao final, no endereçamento, na parte da data e das assinaturas de termos em que pede deferimento. Então, é possível que haja perda de pontos se colocar termos em que pede deferimento. Então, para quem está acostumado a fazer peticionamento, para quem tem já esse vício de peticionamento, acaba que coloca esse termos em que pede deferimento aqui no final e perde ponto, isso é descontado, tá certo? E aqui o rol de documentos, que, como eu disse, é a parte de instrução da peça inicial, tá certo?
Deixa eu voltar lá para encerrar aqui o compartilhamento. Acho que eu voltei para cá. Então, dando continuidade aqui à tramitação do habeas corpus, então, a autoridade coatora, ela presta informações. Após essas informações, com elas prestadas ou não, esse processo ele vai com vistas ao Ministério Público para emitir o seu parecer e, posteriormente, ele volta ao relator para que profira o seu voto. E aí, junto com o relator, sendo casos em que será julgado no tribunal de segunda instância, no Superior Tribunal de Justiça ou no próprio STF, irá para o revisor e também para o terceiro que comporá a sessão de julgamento. Então, antes de ser marcada a sessão de julgamento, ele passa pelos julgadores para proferir ali o seu voto, o seu relatório. E aí, posteriormente, é feita marcada a sessão de julgamento para que o advogado tenha a oportunidade de sustentação oral, enfim, e é proferida ali a decisão, tá certo? Mas em casos onde a autoridade competente para julgamento seja o juiz de primeiro grau, e isso também é possível, um outro ponto que a gente precisa se atentar, é possível que em casos onde o delegado de polícia seja apontado como autoridade coatora, por exemplo, quem será o juízo competente para o julgamento desse habeas corpus seja o juiz de primeiro grau. Então, a gente não terá ali um julgamento colegiado, a gente terá um julgamento monocrático pelo juiz de primeiro grau. Tá? Então, a gente passou aqui pelo rito processual do habeas corpus, o objeto da impetração, a importância da instrução, dos documentos, né? A gente chama de prova pré-constituída, então, normalmente não há uma segunda oportunidade, senão já no momento da impetração, que é o termo técnico desse protocolo, digamos assim, da ação mandamental do habeas corpus, para juntar esses documentos. Então, essa prova pré-constituída ela é fundamental para que se tenha êxito, tá, na ação de habeas corpus. Então, da concessão, do cabimento das suas modalidades, olha, se quiserem fazer qualquer pergunta ou intervenção, fiquem à vontade sobre qualquer ponto. Ao final, a gente também terá oportunidade para perguntas, mas caso algo não tenha ficado claro, podem me interromper a qualquer momento. Dando continuidade aqui, então, na questão do cabimento das modalidades de habeas corpus. E aí, a gente também tem a possibilidade, existem casos onde esse habeas corpus ele a concessão da ordem é dada de ofício. O que isso significa? Isso significa que, mesmo que por alguma questão técnica ou processual, esse habeas corpus não seja conhecido pelo tribunal, pela autoridade competente, verificando os eventos, verificando a narrativa ali exposta, verificando a documentação, o ato coator apontado, é possível que o magistrado, de ofício, reconheça e conceda a ordem em favor do paciente. Então, ainda que por alguma questão técnica processual não exista algum vício, exista alguma irregularidade, é possível que de ofício seja concedida essa ordem para sanar esse ato ilegal. Então, a gente tem uma das formas de se conceder a ordem em ação de habeas corpus. Uma outra modalidade de habeas corpus a gente chama de habeas corpus preventivo. O que seria o habeas corpus preventivo? Ele justamente é aquele trecho do artigo 5º, inciso 68, onde fala se achar ameaçado de sofrer violência ou coação. Então, ainda não foi praticado o ato coator. O ato coator ele é algo provável, algo que está na expectativa, na iminência de acontecer. Então, é possível manejar o habeas corpus preventivo. E aqui eu vou compartilhar novamente a tela com vocês para mostrar um caso onde o Supremo Tribunal Federal, onde o nosso escritório do Supremo Tribunal Federal conseguiu a concessão de um habeas corpus preventivo num caso da Operação Lava Jato. Então, vou compartilhar com vocês para que vocês possam ver na prática isso acontecendo.
aqui, ó, eu estou compartilhando com vocês. Então, isso aqui é uma decisão do habeas corpus, tá? No Supremo Tribunal Federal. A autoridade coatora, que nesse caso era o ministro do Superior Tribunal de Justiça, porque a gente fez o habeas corpus no Tribunal Regional Federal, da 2ª Região, não foi concedida a ordem, nós fomos ao Superior Tribunal de Justiça, também não foi concedida a ordem, e nós chegamos ao Supremo Tribunal Federal, onde a gente postulou por essa ordem preventiva. E aqui o ministro trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de medida liminar, impetrado pelo advogado, em favor do paciente, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, aqui é justamente, eu vou lá para a parte final, onde o ministro decide, ante o exposto, em virtude da avançada idade do paciente, do seu degenerado estado de saúde, concedo-lhe salvo-conduto para impedir a decretação de prisão temporária ou preventiva no âmbito das operações de Lava Jato no Rio de Janeiro. Então, o que isso aqui significa? Significa que, dentro das investigações que estavam acontecendo, em razão do estado de saúde do paciente, que no caso era investigado, em razão de toda a documentação que foi apresentada, o ministro garantiu, por meio dessa ordem, por meio da concessão dessa ordem, que, em hipótese alguma, nessas circunstâncias aqui, ele seria preso temporariamente ou preventivamente. Então, aqui, ele ainda não tinha nenhum mandado de prisão, não tinha descumprido ou não se apresentado a uma determinação de prisão, mas existiam investigações em torno dele, em torno da empresa, existia uma grave suspeita de que ele poderia, sim, chegar a ser preso, em razão da sua idade avançada e do seu estado de saúde. Caso acontecesse essa situação de prisão e fosse levado ao cárcere, ele correria sério risco de vida. Então, por esse motivo, foi dado o salvo-conduto ao paciente, certo? Encerrei aqui o compartilhamento de novo para mostrar a vocês um caso concreto onde existe essa possibilidade de concessão de habeas corpus preventivo. Lembrando que é uma situação muito, mas muito esporádica, não é comum de acontecer concessões de ordens de habeas corpus preventivo, também não é muito comum de ser visto, mas ele existe, é possível, é uma via necessária em algumas situações como nessa foi, para garantir não só a liberdade de locomoção, mas garantir até mesmo um direito constitucional ainda maior, que é o direito à vida. Então, nesse caso em particular, a gente estaria aqui com esse salvo-conduto, garantindo que o nosso cliente teria não só a sua liberdade de locomoção, que no caso ele era acamado, enfim, tinha um home care em casa, ainda que restrito diretamente da sua liberdade de locomoção comum, né? Ele também tivesse garantido a sua integridade física, né? A sua saúde. Então, foi um caso de habeas corpus preventivo. Tá certo? Então, já falei também das competências dos tribunais. É possível que seja o juízo natural do habeas corpus seja um juiz de primeiro grau, seja estadual ou federal, seja o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, e para que essas autoridades, a depender do nível da autoridade coatora, em que o juízo que será competente para julgar essa ação mandamental, a gente precisa também mencionar que é possível e existe um recurso a partir da não concessão da ordem. Então, a previsão legal para se contestar, para pugnar a reforma dessa não concessão da ordem, seria o recurso ordinário em habeas corpus. Isso tem previsão constitucional, isso tem previsão também no Código de Processo Penal. Então, o recurso próprio a partir da negativa de concessão da ordem em habeas corpus é o recurso ordinário. Acontece que isso gera uma série de outras consequências em termos procedimentais e em termos práticos. E aí a gente precisa, no caso a caso, já na parte prática, mensurar a questão
da estratégia. Se o nosso caso permite que a gente entre com o recurso ordinário em habeas corpus, em razão de ser um procedimento mais demorado, ou se a gente, de antemão, faria o que se chama de habeas corpus substitutivo. O que seria o habeas corpus substitutivo? O habeas corpus substitutivo nada mais é do que a interposição de um novo habeas corpus em cima da negativa daquela concessão da ordem. Ou seja, a gente não estaria indo pela via ordinária, pelo recurso próprio previsto em lei. A gente estaria fazendo um novo habeas corpus em cima daquele ato, ou melhor, em cima daquela decisão de não concessão da ordem. Então, existe jurisprudência que não reconhecia essa via de substituição, que dizia que seria, havendo a previsão legal do recurso, deveria ser feito dessa forma, não caberia, então, o habeas corpus substitutivo, mas existe também ampla e farta jurisprudência no sentido de que é cabível sim, existe essa possibilidade em razão da celeridade. Então, por se tratar, muitas das vezes, de um direito que está sendo ali violado, já se encontra violado, né, em razão da celeridade, em razão de uma tramitação mais célere, porque o habeas corpus tem uma tramitação, via de regra, mais célere, é possível essa substituição e não utilizar o recurso previsto legalmente, que é o recurso ordinário. A gente também tem um outro caso que é importante se atentarem, que é justamente a súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, que diz que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra a decisão do relator anterior que indeferiu a liminar. Ou seja, em caso de indeferimento de liminar, ainda na tramitação comum do habeas corpus naquele tribunal, entrar a defesa ou o próprio paciente entrar com um novo habeas corpus no tribunal que seria hierarquicamente superior àquele que está julgando o habeas corpus originário, diante do indeferimento da liminar. Então, o Supremo Tribunal Federal emitiu essa súmula, dizendo que ele não seria competente para julgar o indeferimento de liminares em habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça, mas existe, posterior a essa súmula, diversas outras jurisprudências em outros casos onde é reconhecida a exceção, o afastamento dessa súmula. Então, a depender do caso, e aí aqui fazendo um link com a questão do habeas corpus de ofício, que eu mencionei agora há pouco, em algumas situações, a depender do caso que está sendo verificado, a situação fático-jurídica que está sendo verificada, é afastada essa súmula 691 para reconhecer, sim, a coação ilegal e possibilitar a tramitação ou até mesmo a concessão de antemão da ordem em sede de indeferimento liminar do tribunal ACOR. Então, é possível que, em alguns casos, e nós, advogados, em algumas situações, a depender da urgência e da necessidade, a gente faz esse habeas corpus sabendo que existe a possibilidade de não conhecimento desse novo habeas corpus no tribunal hierarquicamente superior ao que nós estamos com a ação mandamental tramitando, mas em razão da necessidade, da urgência, a gente utiliza dessa via para que tenhamos uma nova possibilidade, uma nova análise daquela liminar que está sendo postulada pelo tribunal hierarquicamente superior. Então, atentem-se a essa questão da súmula 691, que há situações de exceção e de afastamento dessa súmula a depender do caso concreto. Tá certo? Uma outra questão aqui que eu quero pontuar com vocês e que é muito também de ordem prática, isso não é tanto da parte de provas, seja pela matéria de prática jurídica ou da prova da ordem, enfim, mas que os senhores podem vir a enfrentar na prática como advogados ou como defensores, é justamente a necessidade de procuração em recurso ordinário de habeas corpus. Então, como eu mencionei lá no início, qualquer pessoa do povo pode impetrar um habeas corpus em nome próprio ou em nome de terceiros. Então, não necessariamente precisa ser advogado e, por consequência, não precisa de procuração do paciente, daquela pessoa que está tendo a sua liberdade de locomoção violada por um ato ilegal ou por um abuso de autoridade,
não há necessidade de procuração. Mas em casos de recurso ordinário em habeas corpus, muito se discute nos tribunais a respeito da obrigatoriedade de uma procuração. Ou seja, o argumento é justamente em razão da capacidade postulatória. O recurso ele é estrito ao de ser manejado por advogados ou por defensores públicos. Perdão. Então, em razão dessa necessidade de capacidade postulatória, exigiria ali a juntada de uma procuração. Então, há bastante discussão sobre isso, não vou entrar aqui muito nos detalhes, nas minúcias, mas é um ponto que, às vezes, retarda o prosseguimento, a análise de uma liminar, às vezes gera até o não conhecimento daquele habeas corpus, e aí o advogado ou o defensor público tem que correr atrás dessa procuração, da entrada em novo habeas corpus, enquanto isso o tempo está passando, e já atento a essa questão, a depender de quem caia, que muitas das vezes não se sabe em razão da livre distribuição, já é juntado de antemão essa procuração em casos de recursos ordinários em habeas corpus. Tá certo? As recomendações bibliográficas sobre essa questão de habeas corpus, aqui eu já vou me encaminhando para o final e abro espaço para perguntas, questionamentos sobre o tema, é o livro que eu tenho como livro de cabeceira nesses casos de habeas corpus, que é do Alberto Zacarias Toron, que é o Habeas Corpus, Controle do Devido Processo Legal. Então, esse livro é um advogado de São Paulo, criminalista, muito renomado, e que tem um livro específico sobre o tema de habeas corpus, entra em diversos desses detalhes, tanto da parte mais procedimental, quanto das especificidades, algumas delas que eu tratei aqui com vocês e muitas outras. Então, por se tratar de um tema complexo, um tema de extrema importância, uma ação constitucional que é muito utilizada e muito necessária na prática da advocacia criminal, para quem militará nessa área, ou até mesmo para quem tiver algum conhecido, alguém que esteja sofrendo algum ato coator desse, alguma ilegalidade, algum abuso de autoridade, é muito importante conhecer esses detalhes. Então, eu vou dando por encerrado por aqui a minha exposição, abro espaço para perguntas e estou à disposição. Professora Paola, não sei se... Estou aqui, eu peço desculpas, eu saí um pouco, participei de uma outra reunião, mas consegui Maravilha. voltar a tempo. Escutei o finalzinho aqui da sua palestra, né, com relação à necessidade ou não de ter procuração com relação ao habeas corpus em sede de recurso extraordinário, né? Interessante. E deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Estamos em 14 pessoas ao vivo aqui, agradecendo a presença da Yasmin também, que está ajudando, né? Então, temos aqui a Ângela, a Brenda, Carlos, a Thaline está aqui presente também, Rosimar, né? Deixa eu ver quem mais. Enfim, agradecer ao professor, e sobre habeas corpus, eu lembro que uma vez eu era graduanda ainda, e tinha um colega, aluno, tinha um professor juiz, e ele era juiz de família. Não, ele era juiz criminal, isso, ele era juiz criminal. E o aluno, tá me ouvindo, professor? Estou ouvindo. E o aluno tinha, falando no meio da aula do professor, que tinha tido um problema, que ele morava num bairro que o rapaz tinha sido preso porque ele era jardineiro num bairro aqui em Niterói, e só de casas, e ele era jardineiro e estava trabalhando a tarde toda naquele jardim do lado de fora, e a casa estava fechada, e ele resolveu fazer as necessidades dele no muro, alguma coisa assim, e acabou sendo preso por conta disso. E aí o professor falou: olha, me faz uma gentileza, anota meu e-mail aqui, me manda um e-mail, contar no nome dessa pessoa, e etc, etc, né? E aí me fala o que você me falou agora dentro de sala. E o aluno assim o fez. O juiz recebeu aquele e-mail, imprimiu, autuou e colocou como habeas corpus aquele e-mail do aluno. Então, o aluno fez um habeas corpus sem saber que estava fazendo, né, de uma ilegalidade dessa prisão, desse jardineiro, né? Eu Muito acho que sua imagem está travada. É só para mim que está aparecendo travada ou para todos? Destravou? Ainda está travada. Me escuta?
Eu te escuto perfeitamente. Deixa eu ver se agora voltou. Agora voltou, Maravilha. perfeito. Então, é uma coisa que ficou muito gravada na minha cabeça, esse habeas corpus ainda dentro de sala, e aí depois a gente ficou discutindo a respeito disso, né? Sim, E o quão é importante esse instrumento, né? Esse muito. remédio constitucional, né? Muitas vezes ele é utilizado como um recurso, mas não é um recurso, conforme você mesmo falou, é uma ação. A Frânio Silver Jardim, ele tem um texto ótimo falando sobre o habeas corpus, gosto muito dele também. Sim, grande No processualista. grande processualista. Bom, alguém gostaria de tecer? Acho que você vai deixar algum arquivo, não é isso? Ou a gente deixa aqui? Como é que funciona isso? Não me fala. Eu só Não? apresentei aqui, até Tá. complementando a sua exposição, só a título de esclarecimento e de complementação mesmo. Esse seu caso que você mencionou do colega de turma que fez o juiz recebeu dessa forma, autuou dessa forma, eu passei aqui com os alunos, né, a formalidade da peça e tudo mais, mas lembrando que essa formalidade ela é estritamente para a questão técnica processual, né? Aqui na Sim, prova farão dessa forma, né? Na prova exatamente. da ordem e tudo mais, mas a peça do habeas corpus ela é uma peça que tem um caráter muito informal também. E aí é o que a professora estava colocando, né? Que o juiz autuou o e-mail de um aluno como habeas corpus fosse. Então, tem casos onde os presos, ou situações em que o próprio preso faz o próprio habeas corpus em papel de pão, em papel higiênico, em qualquer... onde for possível escrever, tiver ali minimamente um endereçamento, os dados dele, o que está acontecendo com a pessoa, e isso chegar ao tribunal e for autuado, isso pode sim existir uma tramitação desse procedimento. Então, independente das formalidades técnicas e tudo mais que a gente expõe, é possível que essa ação mandamental ela seja feita de uma forma muito informal até, né? Sim. Não, para a gente aqui, a gente tem que seguir todas as regras, até porque Sim, a gente claro. não sabe o dia seguinte se vai ser uma prova da ordem, se vai ser a Justamente. própria prova aqui, que tem que seguir as regras todas certinhas, né? Ou então vai fazer um habeas corpus em sede de recurso especial ou recurso extraordinário, e aí sim, tem que seguir também, né? Afinal de contas, a gente está falando aqui de estudantes de direito, né? E Justamente. não, claro que o aluno, na época da minha graduação, lá em 1910, também era estudante, né? Mas assim, ele devia estar o quê? Sei lá, quarto período, alguma coisa assim, e o e-mail dele se prestou, né, para aquela finalidade, soltar. Não, enfim, não é soltar, mas buscar uma reparação de uma legalidade de um direito ambulatorial, né? Perfeito. Enfim. Obrigada mais uma Maravilha. vez, doutor João. Estou à Eu que agradeço. disposição. Mais alguém aqui? Eu acho que não todos estão muito calados, né? Dando então Esse é o assim. mal da palestra virtual, né? Não, Eu prefiro muito caos. mais a presencial. Presencial é sensacional. Eu não sei onde o senhor atua. O senhor atua em qual município? No centro do Rio de Janeiro. Centro do Rio? Amanhã eu Isso, tenho uma norte. audiência lá no centro do No centro Rio. do Rio. Ai, meu Deus. Criminal. Uma coisa boa. Boa Oxe. tarde. Oi, Ângela. Boa tarde. Eu queria perguntar se tem mais algum doutrinador que ele poderia indicar, que vocês poderiam indicar. Sim, sobre habeas corpus, um outro doutrinador que é muito bom, além do Auri Lopes Júnior, né, que no seu manual trata sobre as ações autônomas de impugnação, o habeas corpus, enfim, os outros recursos, tem o Gustavo Badaró, que é um processualista penal de São Paulo. Ele tem um livro próprio de recursos e de ações autônomas de impugnação, então ele também trata sobre habeas corpus no livro dele. Então, eu indicaria aí o Gustavo Badaró, Auri Lopes Júnior e o Alberto Toron, que é o livro específico que eu indiquei sobre habeas corpus. Ok, obrigada, tá? Nada. Excelente, excelente. Não, a Auri é o autor hoje, o Badaró também, excelente autor de processualista, né? Eu sou professora de processo penal também, nem me identifiquei também. Na verdade, eu sou professora de empresarial, processo penal, teoria constitucional, dá uma misturada lá, mas está tudo certo. São muitos talentos. Eu só falo de processo penal e direito penal. Eu não tenho tantos talentos. Engraçado, direito penal eu não
não consigo falar do direito penal. Agora, processo penal, hoje de manhã eu lecionei para a turma de Niterói, né, e foi excelente, eu adoro processo penal. O processo Bacana, é totalmente diferente do é a minha direito material em preferência si, não é? O processo é muito bacana. Muito bacana. Bom, doutor João, mais uma vez, muito obrigada, me coloco à Eu disposição. que Se agradeço. quiser ir lá em São João de Meriti, o campus do qual eu sou coordenadora, será muito bem-vindo para fazer uma palestra presencial e esses alunos poderem participar, Me né? coloco à disposição. Então, tá ótimo. Amanhã eu estou pelo centro do Rio, no fórum, de repente a gente se esbarra lá, tá bom? Tá legal, maravilha. Tchau, tchau. Até, Obrigada Paula. mais Tchau, uma tchau, vez. alunos e alunas. Boa tarde. Tchau, tchau.